Leitura do livro de Ivone Gebara, A Velhice que eu habito. Sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Clara Boia, acesse a loja da Clara. O link está na descrição. A Velhice que eu habito, de Ivone Gebara. Capítulo 9. O feminismo. Frente a tanta diversidade de feminismos, já não sei bem onde me situar. Falam de ondas de feminismo, de gerações de feministas, de cores feministas, de novos e velhos feminismos. As posições defendidas nos convidam sempre a pensar sobre as diferentes formas de opressão que fomos e somos capazes de engendrar. Tomo a palavra feminismo num sentido amplo de luta por direitos sociais para as mulheres, sem acentuar necessariamente especificidades. Porque correm o risco de excluir grupos ou gerar algumas polarizações inúteis. Afirmo isso porque nós, feministas, não estamos isentas de reproduzir em nós e entre nós as contradições patriarcais que toda a vida nos habitam. Ao querer fazer justiça para um grupo, podemos excluir outros. Sei bem que a imperfeição e os limites de nosso agir e pensar são inevitáveis, mas demandam atenção. Com a idade percebo que estou evitando polarizações, parando de querer encontrar sempre culpados que expliquem todas as mazelas do mundo e em especial das mulheres. Estou tentando entrar na lógica do possível, embora às vezes almeje o impossível. Mas feminismo é mesmo doutrinário e mais meu feminismo é menos doutrinário e mais existencial, mais fincado nas muitas dores sofridas pelas mulheres, por vezes necessitadas de soluções imediatas. Estas nem sempre são as melhores saídas, sobretudo do ponto de vista teórico, mas são as possíveis. Não é incomum que a expressão mudança de estruturas, que na juventude me era tão cara, agora me pareça algo pesado e distante. As universalizações me incomodam, assim como as simplificações que encontram numa palavra ou numa expressão a culpa pela denominação. Que encontram numa palavra ou numa expressão a culpa pela dominação humana. Antes, exagerava na palavra patriarcado ou na expressão luta de classes. Entravam em todas as minhas análises e em minhas explicações. Agora,
Abro-me para aproximações da condição humana e tento entender algo mais do misterioso ser que somos. É bem mais complicado, embora possa parecer mais simples. Como filósofa e teóloga, giro muito em torno de questões que convidam as mulheres a refletir sobre seu problema atual, sua situação e as possíveis saídas que podem buscar. Algumas vezes encontrei-me com mulheres que estavam com medo de Deus por estarem odiando seus violadores ou mesmo por estarem vivendo situações consideradas ilícitas pelas instituições religiosas, como o fato de terem feito aborto ou não serem casadas oficialmente. Lembro-me de uma assessoria para camponesas que dei no início dos anos 2000 numa área rural pernambucana. Antes da conversa com um grupo de cerca de 30 mulheres, elas quiseram assistir à missa mensal. Para minha surpresa, o padre ignorou a presença delas, que eram a maioria, e falou em todos os momentos a partir do masculino. Um pouco antes da comunhão, pediu que as mulheres que não eram casadas na igreja levantassem a mão. Algumas timidamente o fizeram. Depois, perguntou quem não era casada no civil e outras levantaram as mãos. Então, declarou que todas as que levantaram a mão eram amaziadas, que estavam em pecado e não podiam comungar. A ira me tomou. Como mostrar minha indignação? Fiquei parada perto do altar até o final da missa e depois fui falar com o padre, de forma que as mulheres pudessem também me ouvir. Disse que ele não estava sendo seguidor de Jesus e as estava condenando a partir de leis incompatíveis com a situação real delas. Então, ele levantou a voz para mim, dizendo que, com pessoas como eu, a religião não ia para frente e pediu que eu não voltasse mais à sua igreja. O incidente foi maravilhoso, pois serviu para refletirmos sobre o poder da religião na vida das mulheres. Acho que me tornei feminista no final dos anos 70 e início dos anos 80. Continuo feminista, tentando abrir novas janelas e portas para essa luta milenar, pois ela sempre esteve presente no mundo patriarcal. Embora não tivesse reconhecimento e um nome social específico. Não somos tão submissas como dizem que somos. Sempre existiram revoltas, levantes, reações às mais diversas formas de dominação que sofremos. Quantas vezes fomos castigadas por nossa insubordinação? Quantas vezes performamos um modus operandi masculino para fazer valer nossas causas? Quantas vezes preferimos a morte a dobrar-nos frente aos nossos algozes? O feminismo se tornou movimento mundial. Faz parte da chamada história universal. Passamos a ser temidas em muitos lugares, a ser parte do vocabulário inclusivo de políticos e religiosos. Pura fachada. Porém, nós também passamos a ter, e usar muito, uma espécie de peneira de argumentos corretos. A peneira intelectual serve para ver se incorremos em algum vício que denuncie ainda a presença de nossos patriarcalismos ou de alguma de nossas companheiras. Não me sinto bem com essas peneiras racionalistas e reducionistas de complexidade da vida. Chego a temer algumas ortodoxias feministas, sobretudo as vulgarizadas, pois sem percebermos, talvez, entramos nos átrios dogmáticos patriarcais, repetindo modelos que criticamos. Na velhice, sinto meu coração enternecer-se frente à ignorância de muitos e muitas, frente às crenças religiosas naturalizadas, frente a costumes que se fundamentam em honras e preconceitos.
Pelas circunstâncias atuais e por minha idade, estou fisicamente distante das comunidades populares. Mas percebo quanto nós, educadoras, precisamos estar próximas das pessoas mais pobres para ajudá-las a pensar nas armadilhas que os diferentes poderes nos preparam. Precisamos ouvir mais, conviver mais, aprender mais com quem vive numa precariedade bem maior do que a nossa. Recomeçar a ser próximos uns dos outros, eis o velho desafio. No mundo religioso, sou reconhecida como filósofa e teóloga feminista. Atraio amores e ódios, principalmente quando me atrevo a tocar nos dogmas religiosos patriarcais. A mudança do mundo em vista de relações mais justas necessita de uma mudança das religiões na linha do feminismo, do antirracismo e de outras muitas lutas contemporâneas. Tenho escrito e refletido sobre tudo isso. Capítulo 10. O gosto pela novidade e pela aventura. Hoje minha clarabóia me fez iluminar pedaços de mim, jovem e adulta. Sou uma mulher de aventuras e de alguns riscos, mas não na linha dos esportes arriscados. Sempre gostei de conhecer gente e lugares diferentes. Sempre gostei de provar novos sabores. A mesmice não me atraía e não me atrai. Os padrões estabelecidos não apresentam novidades, não despertam curiosidades. Os programas de viagem pré-fabricados não oferecem surpresas, se programam até as aventuras de passar num deserto, mas não dão espaço ao imprevisto, ao improviso, à surpresa que nos convoca a interagir de formas inusitadas e a aprender o diferente. Pareço afoita, mas por dentro o coração treme. Teme, mas gosta e goza. Como amei viver 34 anos no Recife, aventurando-me também pelo agreste sertão do Nordeste. Além de professora de teologia e filosofia no Instituto de Teologia do Recife, fazia parte de um grupo de professores apoiados por Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife na época. Ele era chamado de o Bispo Vermelho, pelos aliados da ditadura militar por causa de suas ideias em favor da vida digna para os pobres. Éramos um grupo que tinha a missão de formar lideranças sem que essas tivessem que sair do seu meio. Nós, os professores, locomovia-nos para ajudá-los a conhecer seu próprio meio, a história dos lugares em que viviam, a economia local e as diferentes expressões religiosas locais. E a partir do seu pequeno mundo, avançávamos para o grande mundo, para as grandes explicações sociológicas e filosóficas. Na mesma linha, eu fazia parte de um grupo de religiosas e intelectuais que tinham feito uma opção de viver mais próximas dos pobres. Optar pela dignidade dos pobres implicava nos aproximarmos de suas vidas, renunciarmos a alguns benefícios do mundo capitalista na medida em que quiséssemos transformar as relações sociais. Muitas de nós optaram por viver nas periferias da cidade ou no campo. Desse lugar social específico, sentíamos brotar a esperança de um mundo melhor, mundo de direitos e de respeito mútuo. Arrisquei viajar sozinha a lugares difíceis e desconhecidos. Lembro-me ainda dos cursos que dei para agricultoras e agricultores do Pará, nos tempos da abertura de trechos da Transamazônica e dos assentamentos do movimento de agricultores. Já era o começo do feminismo. Fiz muitos encontros com mulheres trabalhadoras rurais em que uma consciência feminista incipiente se fazia sentir.
Na velhice, sinto saudades das aventuras que vivi. Tento me imaginar de novo naquilo que vivi e chego a rir de situações e medos experimentados. Às vezes gostaria de continuar as venturosas descobertas do passado, mas sinto-me atada por cordas inevitáveis, por limites inscritos hoje em meu corpo e tenho que aprender a viver pequenas aventuras a partir deles. Não são desculpas. Cada tempo é um tempo. Houve o tempo do Nordeste, da Amazônia, das andanças pela América do Sul, pela América Central. Houve os tempos da América do Norte e da Europa. Houve os tempos menores para a África e a Ásia. Em todos esses lugares, eu era convidada a dar um curso, uma conferência, uma assessoria, sempre focando a interpretação de conteúdos cristãos a partir do feminismo e da ecologia. Nem sempre fui bem acolhida, sobretudo pelas autoridades religiosas locais, preocupadas com as heresias que meus ensinamentos feministas destilavam. Em outros lugares, especialmente do Brasil, cheguei a ser proibida de dar a conferência ou o curso previsto. Tudo isso faz parte das escolhas que fazemos em nossas vidas. Guardo esses tempos preciosamente em mim, neste tempo que se chama hoje, tempo em que nossas aventuras, talvez mais discretas, ainda me atraem e nutrem sonhos. Capítulo 11. A educação pelas perguntas. Sempre fui habitada por perguntas, porém, nem sempre as respostas que me eram entregues pela vida me satisfaziam, e sempre perguntava de novo, como se fosse habitada por uma estranha sede. Vejo-me ainda menina, sentada num degrau de casa, cheia de perguntas, e escolhendo em mim mesma possíveis respostas. Eram perguntas sobre a vida, mas não sei mais repeti-las nem reformulá-las. Talvez o incômodo e a contínua presença das perguntas tenham me levado a estudar filosofia, embora também a medicina me atraísse. Saber perguntar é uma arte situada no tempo e nos coloca no caminho de respostas múltiplas. Fiz das perguntas meu método de conhecimento de mim mesma, de meu mundo, de buscas variadas, de educação de jovens e adultos. Fiz também das perguntas um método de formação feminista que começava por centrar-se na história de cada mulher do grupo para que elas descobrissem em suas próprias histórias as cores, a densidade de seu sofrimento e as saídas possíveis. Perguntar a si mesma para descobrir as sementes de respostas plantadas nelas mesmas ou as alternativas para sofrer menos ou para aliviar tensões frente a problemas insolúveis à primeira vista. Desta forma, na linha das perguntas, sempre insisti que quem fizesse a pergunta ensaiasse a resposta, visto que, quando perguntamos, sempre há uma intuição ou uma suspeita de resposta que não ousamos emitir por medo de errar. Ensinando filosofia e teologia, percebi que os alunos, as alunas, muitas vezes buscavam responder às perguntas de forma que eles imaginavam que eu pensava ou na forma de uma ortodoxia vigente em seu meio. Na maioria das vezes, enganavam-se, enrolavam-se nos próprios argumentos. Então, pouco a pouco, eu os ajudava por meio de perguntas a perceber novas possibilidades a partir do seu engano. E elas descobriam com muito esforço a presença do conhecimento, o esboço de algumas respostas, a proximidade da ciência neles mesmos. Era esse despertar, talvez de influência socrática, de feminina
parturição de ideias, de reflexões que de certa forma nos contém, que eu tentava ensinar como um método de autoconhecimento e de conhecimento do mundo. Eu não sabia as respostas de antemão. Não era um exercício de adivinhação em que alunos e alunas e mulheres do meio popular deveriam chegar aonde eu queria. Mas eram perguntas provocativas que excitavam o pensamento, que o provocam e o convidam a sair da repetição das mesmas respostas pré-fixadas. Confesso a dificuldade, pois o hábito de ter as respostas dadas pela autoridade aparecia como um vício na maioria dos que aceitavam esta forma de aprendizado. Sempre fui reticente quando me diziam que, segundo tal autor ou autora, o caminho do pensamento ou a solução era essa ou aquela. E eu perguntava, se o problema fosse só seu, se você fosse a única fonte de respostas às suas perguntas, o que diria? As respostas começavam por um não sei, tímido, acompanhado de silêncio. A provocação das perguntas voltava com insistência. Então, pouco a pouco descobríamos que o não sei inicial era cheio de possibilidades de resposta, mesmo se aparentemente inadequadas. Tentar responder tira-nos da preguiça de querer buscar sempre argumentos de autoridade para colocá-los sobre nós como se fossem vestimentas melhores que as nossas ou como se contivessem uma verdade que só eles, os iluminados pelo saber, podiam acender e ensinar. A isto chamamos no mundo universitário de aparato científico. O aparato parece convidar a pensar, mas muitas vezes limita o pensamento e a criatividade. O método bancário, como dizia Paulo Freire, não ajuda a pensar, mas apenas a repetir. São os outros que detêm o conhecimento e nós apenas podemos repetir. E se repetirmos bem, seremos aprovados e aplaudidos. Esse método de perguntas eu também usava como algumas mulheres das periferias quando íamos discutir seus problemas femininos, a dominação diversificada em casa e no trabalho. Descobrir juntas que temos a possibilidade de pensar nossa vida sem que necessariamente os outros respondam por nós. Esse método valoriza o vivido no cotidiano, dava-lhe importância mostrando que o pequeno mundo doméstico está absolutamente conectado com o grande mundo público. Nessa perspectiva, às vezes fazíamos excursões aos grandes supermercados para ver as marcas de certos alimentos e descobrir que vinham de fora do país ou que eram de empresas alimentícias internacionais com sede aqui. Descobríamos juntas o que significava uma economia internacional e nos perguntávamos sobre o lucro que se obtinha e quem o obtinha. Tentávamos entender, para além do preço, o que continham, sobretudo em conservantes e tóxicos. Por vezes, no final de um dia de formação, sem que eu esperasse por isso, muitas se declaravam feministas e até ecologistas. Se o feminismo pode ser descoberto a partir do que estou vivendo e as possíveis respostas aos problemas podem ter as cores de minha vida, então é uma maravilha. Esta luta é nossa. Começa por nosso corpo-casa, por nosso corpo em relação ao mundo. As respostas que buscávamos às perguntas sobre nossas dores comuns de mulheres podiam ser encontradas, manifestadas, partilhadas como respostas encaixadas em nossa própria realidade. As perguntas e os esboços
de resposta nos tornam proprietárias de nossas vidas e nos entregam poderes comunitários, mesmo que algumas vezes se faça apelo a algumas ajudas preciosas que possam vir de fora. Há sempre luzes de outras pessoas que podem nos iluminar sem nos ofuscar e sem tirar a responsabilidade de perguntar e responder a partir de si e de seu contexto. Muitas perguntas que me foram feitas por mulheres da periferia também me abriram para o feminismo. Perguntas de mulheres simples como: você sabe o que sofre uma mulher de operário desempregado? Ou você sabe o que é ter que se entregar a um homem sem ter vontade? Ou ainda, você sabe o susto de uma gravidez inesperada quando se está em situação difícil? Ou você sabe o que sofremos quando não há comida em casa para as crianças? Eu não sabia de nada, ou melhor, algo sabia de ouvir dizer ou de ler sobre o problema. Meu corpo casa não tinha essas vivências. Conhecia alguma coisa, mas faltava-me algo mais profundo que elas tinham e que era a experiência real de seus corpos. Faltava-me também a libertação de meu próprio corpo de muitas ideologias religiosas e culturais que me atavam a estados de perfeição queridos por Deus ou pela família. Eu me interpretava segundo os conceitos vigentes em meu mundo, acreditando-os como mais próximos do ideal da humanidade que buscava. Com lucidez, algumas mulheres da periferia me fizeram enxergar os limites de minha formação e me fizeram reconquistar-me a mim mesma como mulher cheia de qualidades e limites. Sempre tive muita pena das pessoas analfabetas de letras. No mundo onde tudo aparece em letras, eu imaginava que só existiam as letras para ler o mundo e deixar de ser analfabeta. Com a observação da vida, fui descobrindo o quanto a alfabetização, embora necessária, também limitava nosso conhecimento e o hierarquizava. Aprendi as primeiras letras de outras leituras do mundo, de outras escritas e interpretações, com as mulheres das periferias, especialmente com as do Nordeste. Aprendizado árduo para mim, porque devia admitir meus limites e minha ignorância real em muitas vivências vitais. Na velhice, enfrento ainda tantas ignorâncias, tantos alfabetos desconhecidos, que nada tem a ver com letras escritas aprendidas. Tocam formas de conhecimento diversificado que a ciência não reconhece como conhecimento verdadeiro. As mulheres de mundos periféricos conhecem especialmente estas letras sem forma de letras. Conhecem plantas medicinais, chás, xaropes. Conhecem algo do céu, sabe se vai chover ou não, para além dos boletins meteorológicos. Conhecem as letras das plantas, afirmando que cada uma gosta de ser regada deste jeito ou daquele. Algumas gostam muito de sol, outras de pouco. Enfim, são leituras do mundo pouquíssimo consideradas pelas hierarquias do saber teórico. O método das perguntas não exclui o conhecimento dado pelos livros, mas convida-nos a explorar também o livro que cada uma de nós escreve e que tem importância capital na transformação coletiva. De repente, lembrei-me de um velho livro de Paulo Freire e Antônio Faundez, Por uma Pedagogia da Pergunta, editado pela editora Paz e Terra em 2012.
Quando usava o método das perguntas, eu não tinha lido esse livro que chegou às minhas mãos só recentemente. Fui buscá-lo novamente e, ao folheá-lo, descobri que eu havia sublinhado uma frase de Antônio Valdez conversando com Paulo Freire. Reproduzo-a aqui, pois é um pouco aquilo que tenho vivido e que ela expressa tão bem. Aspas. O essencial são as diferenças, e como cada vez descubro mais diferenças, cada vez descubro que sei menos. O caminho é então a modéstia, é o caminho necessário. Muitas vezes senti um mal-estar com a arrogância de certos analistas, com sua falta de modéstia, com sua idolatria conceitual, com sua recusa real à diversidade do conhecimento. As teorias pareciam longe da luta pela sobrevivência nos diferentes âmbitos da vida. A vida real não era a vida dos bons pensamentos, dos conceitos científicos. Era uma mistura diversificada. Por isso, através das perguntas e das respostas diferenciadas, dávamos conta de que ninguém detém a verdade e que isso é muito bonito, pois sempre aprendemos umas das outras quando aceitamos o caminho do diálogo e ousamos contar o que se passa em nós. Contar o que se passa em mim não para agradar a outra, mas para aprender de mim mesma e das perguntas e respostas das outras. Este é um caminho árduo porque fomos educadas a saber qual é o certo e qual é o errado nas situações da vida. Muitas mulheres até esperavam que eu dissesse qual era o caminho, qual era a resposta e sentiam-se incomodadas no início com a diversidade de possibilidades e com o meu jeito de perguntar. Perguntar é sempre abrir possibilidades. Muitas mulheres das periferias frequentavam igrejas cristãs diversas. A palavra do padre ou do pastor caía sobre elas como autoridade, como julgamento, como condenação. Pensar a religião e fazer-lhe perguntas foi outra tônica que me ocupou em muitos cursos e encontros que animei. Perguntar pelas crenças religiosas tem sido capital no meu trabalho como educadora. Talvez seja um campo especial em que as mulheres devam cada vez mais se debruçar e fazer boas perguntas para não serem enganadas por discursos e promessas de felicidade e de sucesso. Como creio no que afirmo crer? É uma pergunta que procuro fazer a mim e a outras pessoas. Começamos por enfrentar meu cotidiano tão cheio de contradições. Convido-me a me colocar no lugar do outro, da outra que estou julgando. Tento descobrir-me nela, nele, conversar em mim com ela ou com ele. O dedo que aponto para o outro, aponto também para mim. É um método árduo e difícil, porque somos habituadas a sempre julgar o que os outros não fizeram. Auto-implicar-se no julgamento do mundo. Assumir para si a responsabilidade de mover um fardo, a perceber a trave no seu olho, tanto quanto a palha no olho do outro. Somos responsabilidade coletiva. Há muito que caminhar no resgate de nossa responsabilidade pessoal coletiva.